Olá, seja bem-vindo ao Outsourcing, um podcast da WAS Solution. Aqui nós vamos falar sobre tecnologia, locação de impressoras e computadores para empresas. A WAS Solution foi uma empresa que ela foi criada propriamente para resolver a vida do empresário e de seus colaboradores. A intenção sempre foi alugar equipamentos, impressoras e multifuncionais para empresas que precisam ter essa operação dentro do seu negócio. A ideia é levar comodidade, qualidade e tecnologia para as empresas, né? A cada episódio nós vamos falar de controle, gerenciamento de impressão, qualidade, impressões coloridas, e nós vamos trazer convidados aqui estratégicos, parceiros, clientes, especialistas na área, para que possa levar para você, o nosso público, tudo que a tecnologia envolvendo a alocação de equipamentos pode levar de qualidade, economia e produtividade para o seu negócio. Hoje nós estamos com o Fábio, que é o diretor da General Parts, e é um parceiro estratégico com o fornecimento de suprimentos e peças para equipamentos, para que nós possamos ter uma qualidade dentro da operação atendendo esses equipamentos. O Fábio é nosso parceiro há mais de 10 anos, né, Fábio? Sim, desde o início. Desde o início, né? A WS Solution esse ano vai completar 8 anos, mas eu sou do mercado já há mais de 20 anos. Então, essa parceria que nós construímos, ela já vem muito antes da WS existir. Vem de quando eu estava gerindo outra empresa e nós nos conhecemos, e desde então foi uma parceria de sucesso e vem se estendendo até hoje, né? O Fábio, ele é diretor na General Parts há quanto tempo, Fábio? Eu fundei a General já tem 26 anos. Né? Eu comecei bem novinho e antes de me apresentar eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizar pela iniciativa do podcast. Acho que é uma coisa bem legal. Tem muita história para contar, muita experiência vivida. Agradecer pelo convite, agradecer pela oportunidade de ser o primeiro aqui. Participar mais uma vez, começando um novo projeto junto com o William aí. Parabéns e obrigado pela oportunidade. A General, como eu estava falando, já tem 26 anos. Comecei bem novinho e venho desenvolvendo a empresa desde então. E há mais ou menos 13, 15 anos eu pivotei totalmente a empresa para atender empresas de outsourcing, de impressão, locação de impressoras, né? E aí acho que foi nesse momento que a nossa história começou a caminhar mais juntas, né? Que antes disso eu trabalhava no nosso segmento, mas fazia outras atividades, né? Já passei por praticamente todas as frentes de trabalho do nosso segmento. E quando o William começou a WAS, acho que a gente foi um dos primeiros fornecedores a trabalhar junto, a trocar ideia, desenhar ali o começo da empresa, falar sobre os planos, as estratégias. Sim. E hoje a AWS já é um bebê que cresceu, né? Já é uma criança grande. É que no mercado, quando você fala de locação de equipamentos, ou até mesmo antes as empresas costumavam comprar os equipamentos, né? Adquirir, comprar 1, 2, 20 equipamentos. E esses equipamentos acabavam ficando sem a manutenção preventiva, né? Não tinha os suprimentos adequados. E aí acho que essa ideia do outsourcing, ela veio para levar a uma solução que trouxesse qualidade e também uma comodidade para a empresa, né? Para o parceiro, para o empresário, para os colaboradores, para a operação como um todo. Porque no outsourcing, na locação, a ideia é customizar os equipamentos, colocar o equipamento adequado dentro da empresa e a partir daí oferecer todo um suporte por trás. Manutenção, técnicos especializados, reposição de suprimentos. E me fala, como que você entrou nesse mundo do outsourcing, Fábio? Olha, como eu comentei, eu comecei há 26 anos atrás e naquela época estava acontecendo uma espécie de ruptura tecnológica ali, né? Muitas empresas ainda estavam na era da máquina de escrever, finalzinho da era da máquina de escrever, e os primeiros computadores, não tinha internet ainda, estou falando em 98, 99, estava começando a internet, ainda era um pouco inacessível, e não tinha notebooks, por exemplo. Então, umas empresas tinham muitas máquinas de datilografia. E aí passou a introduzir ali alguns computadores, alguns sistemas, e as primeiras impressoras começaram a surgir.
A maioria das empresas compravam seus próprios equipamentos, então tinha necessidade de comprar cartucho depois. E aí eu comecei recarregando esses cartuchos de toner, cartucho de jato de tinta. Esse foi o nosso começo. Passado uns 2 anos, eu comecei a fazer manutenção dessas impressoras, assistência técnica dessas impressoras, que é uma demanda dos nossos clientes. Sim. Mais algum tempo, esse negócio começou a crescer, porque muitas empresas aderiram a essa nova tecnologia, né, de ter computador, ter impressora, e as empresas de outsourcing começaram a aparecer. Porque o investimento para se ter uma impressora era muito alto. Uma empresa de porte um pouquinho maior tinha que comprar 5, 10, 30, 50 equipamentos. Era um investimento muito alto. Então, as empresas de outsourcing começou a aparecer ali. E eu fui meio que surgindo junto com o mercado, né? Minha empresa, eu fui me desenvolvendo junto com o mercado. Esse foi o começo. Eu acho que o universo também ele prepara a gente, né, para se encontrar em algum momento. Eu, paralelamente, também vinha trabalhando nesse início também, quando eram as máquinas analógicas. Eu peguei a parte técnica, eu ingressei nesse mercado a partir da manutenção, fazendo a manutenção nos equipamentos, com equipamentos analógicos. Peguei a transformação do equipamento analógico para um equipamento híbrido, vamos dizer assim, que ele era analógico e estava migrando para o digital. Sim. Então, eu peguei desde o começo a parte de manutenção, remanufatura dos cartuchos, mas eu parti para um caminho que foi o próprio de locação mesmo. Desde o início, eu queria atender as empresas resolvendo a vida deles ali, porque sempre que a máquina quebrava era um sofrimento para a empresa, né? Ele queria o técnico lá a qualquer custo, de uma forma rápida e ágil para poder resolver a vida dele, ele conseguir faturar as suas vendas, imprimir os seus contratos. E aí eu enxerguei no outsourcing uma oportunidade, né, de faturar mais, um pouco mais, de ajudar também as empresas, de ajudar o nosso cliente, porque eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de ajudar as pessoas, né? Sim. Então, eu acho que o empresário, o empreendedor, quando você monta uma empresa ou abre o seu negócio, acho que o intuito é você faturar, com certeza, ter uma lucratividade, ser bem-sucedido, mas antes de tudo vem um propósito, né? Sim. Que é você atender o próximo, atender o seu semelhante e ajudar ele com aquela necessidade que ele tem. E aí foi a partir disso que eu montei a AWS Solution, né? Levar soluções para as empresas. Isso que você está falando eu acho muito interessante, né? Toda empresa tem um lado social, né? Sim. Além do lado financeiro, o faturamento, essa necessidade de sobrevivência da empresa, tem um lado social, né? Então, o empresário nunca pode deixar de olhar para isso, tanto dentro da empresa, com os colaboradores, enfim, quanto com o mercado, a comunidade em si, né? Sim. Então, isso é bem legal pontuar isso. E outro ponto interessante no outsourcing, que você comentou de ajudar, enfim, eu vejo que com a popularização, lá que aconteceu há 10, 15 anos atrás, ficou complexo. A tecnologia cresceu tanto que ficou complexo para as empresas. Imaginar um escritório de advocacia, por exemplo, com necessidade de imprimir os seus processos ali numa frequência alta, numa rotina de trabalho alta, e ele ter que ter uma equipe para gerir as impressoras. Acaba se tornando uma coisa complexa dentro do escritório, que é totalmente fora do core business dele. Sim. E aí vem uma empresa com essa solução pronta. E coloca um equipamento adequado, preparado, montado, dimensionado para a necessidade dele, com o software adequado, na quantidade adequada, com a manutenção preventiva agendada. Então, acho que o teu início, o teu progresso, ele veio muito de encontro com essa evolução do mercado e a necessidade que o próprio mercado criou nos clientes, né? Sim, sim. E você falou que você começou também atendendo máquinas, né? O que você enxergou, em que momento que você viu? Porque hoje, para vocês terem uma ideia, o Fábio, ele é o nosso parceiro oferecendo suprimentos, peças e equipamentos. Então, ele é um parceiro-chave para a AWS Solution garantir o sucesso do atendimento do nosso cliente. Porque quando você fala, eu vou alugar uma impressora para minha empresa, não é uma simples locação, não é um simples aluguel. Tem todo um entorno, tem toda uma mágica que a gente fala que fica por trás dos bastidores para acontecer até a impressora chegar na sua empresa. Né, Fábio? Isso Sim. Que você mencionou um pouquinho. Por quê? Um especialista vai visitar a sua empresa, ele vai bater um papo com você, vai visitar os setores, vai entender as dores de cada setor que os colaboradores estão passando.
Porque hoje as máquinas, elas estão com uma tecnologia tão avançada que você consegue, a partir do entendimento da empresa, customizar o equipamento ideal para a empresa. Um que faz um frente e verso, um que faz uma digitalização na nuvem, um que entrega um sistema de controle e gerenciamento por usuário. Grampeamento, impressão frente e verso automática. E hoje você é um parceiro primordial para nós. Em que momento na sua vida, onde que você teve o pulo do gato, vamos dizer assim, se você puder contar e falar, cara, eu quero estar do lado de cá atendendo as empresas de outsourcing? Sim. Bom, como eu comentei, eu já atuei em diversas frentes diferentes, né? Vendendo para o consumidor final, vendendo para o mercado B2B, licitações, importação, distribuição. E eu acho que foi uma coisa pessoal ali. Acho que cada ser humano tem uma aptidão, uma facilidade, uma identificação com uma atividade profissional diferente. E eu vim experimentando e tendo acesso a várias atividades diferentes dentro do nosso segmento. E eu me identifiquei com essa dinâmica da distribuição, da importação, da distribuição. Esse processo de venda, essa adrenalina que dá ali de todo mês você entrar zerado e ter que fazer um negócio. Sim. Eu gostei disso, eu me identifiquei com isso, né? Me identifiquei mais com isso do que com o trabalho da locação em si. Sim. Então eu preferi, dentro do supply chain ali do nosso segmento, eu preferi dar um passo para trás, me tornar um distribuidor, um fornecedor de soluções, produtos e serviços ali que te ajudam a fazer melhor o teu trabalho. Sim. E aí, para isso acontecer, como o Brasil ele não tem tecnologia, ele não desenvolve tecnologia no nosso segmento, todas as impressoras, cartucho de toner, cartucho de tinta, tudo isso é importado. Então, para isso eu precisei me aproximar de Estados Unidos, me aproximar de China, me aproximar das empresas desses países que desenvolvem essas tecnologias, Japão, entender, aprender, me relacionar, aprender a fazer importação. Sim. E aí conseguir trazer esses produtos para o Brasil, produtos qualificados, produtos homologados, qualificar esses fornecedores, enfim, e para poder oferecer um bom produto aqui para as empresas de outsourcing, né? Eu acho que a minha formação também me levou um pouco para isso, né? Eu tenho um pouquinho de engenheiro assim dentro de mim, gosto de fábrica, gosto de produção, e acho que esse contato com as fábricas lá fora me traz mais vida para mim. Então legal. Eu gosto muito, dei esse passo, acho que por isso. E para o pessoal entender, todos os equipamentos, eles têm o seu produto original, os suprimentos originais e tem os produtos compatíveis, que nós falamos compatíveis homologados, né? Antigamente, bem lá antigamente, esses produtos eles eram olhados assim, meio com um olhar de desconfiança, mas hoje a tecnologia desenvolveu bastante essa parte do compatível, sendo que alguns dos compatíveis eles se assemelham e entregam o que o original promete. Então, quando uma empresa, no caso como a AWS Solution, ela visita o seu negócio, desenha um projeto para a sua empresa com os equipamentos ideais, com o custo de investimento mensal acessível para que você tenha isso dentro da sua empresa, com um custo bacana de ser pago, né? Nós conversamos com o Fábio, ele nos orienta qual o melhor suprimento para aquele equipamento e a partir daí nós trazemos esses suprimentos, fazemos os testes, depois de homologado nós sabemos que deu um match, né, que a gente fala, casou com o equipamento, aí sim nós passamos a inserir esses equipamentos com esses suprimentos na sua empresa. Atualmente a AWS Solution está com mais de 500 contratos, a ideia é crescer cada vez mais e esses parceiros são essenciais para a gente, né? Nós tivemos agora recentemente, mas já passou um pouquinho a fase, mas nós tivemos a fase da pandemia, né? Sim. Que aí com a pandemia também teve uma nova mudança no mercado. Outra dinâmica, mudou todo o mercado, né? Aí os empresários de cada segmento teve que se movimentar, agir, ver o que ia acontecer, porque a vida do empresário é assim, ela não para, ela não pode parar, porque senão o prato que está aqui parando de balançar, ele vai cair. E aí teve o modo híbrido, né? Que aí foi que poucos
as empresas começaram a mandar os funcionários para trabalhar de casa, não podia ir para as empresas, e aí nós entramos com a parte de locação de computadores também, né? Então nós vimos uma oportunidade dentro de uma dinâmica que era uma dinâmica de se chorar, né? De tirar o lenço do bolso e chorar. Sim. Só que tem aquele ditado, enquanto uns choram, outros vêm de lenço. Então nós passamos a alugar computadores. E o que você viu assim de oportunidade para o mercado de outsourcing depois da pandemia? Eu acho que as empresas de outsourcing, o outsourcing de impressão puro, sim, ele atualmente já tem algum tempo, ele não é um segmento, um negócio que tem uma barreira de entrada muito alta. Como negócio, ele não tem essa barreira de entrada. Existem, como todo segmento, existem empresas sérias, comprometidas, grandes, e tem empresas menores, mais informais, né? Então, traduzindo isso, assim, um técnico de impressora que trabalhou numa empresa maior ou média durante, sei lá, 10 anos, 15 anos, esse técnico ele é desligado, demitido, ele pega a rescisão dele, ele pode comprar impressoras usadas no mercado e começar a alocar. Então não tem uma barreira de entrada muito alta. Sim. Não é um segmento regulamentado, não precisa ter uma formação específica, não precisa ter um local específico para trabalhar. Então é muito fácil entrar nesse segmento. Porém, com a evolução do segmento, a evolução tecnológica, talvez esse técnico, esse empresário que foi técnico, ele não está preparado para isso. Sim. E aí você começa a separar os homens dos meninos, né? Como a gente brinca. Ele não tem capital para sustentar esse contrato ao longo do tempo. Sim. Ele não tem condição de definir se o melhor suprimento ou o melhor equipamento para o cliente, porque ele era técnico, ele não era comercial. Muitas vezes ele não teve qualificação, treinamento nos fabricantes, como vocês fazem na AWS, estão sempre em contato com os fabricantes, se qualificando, se preparando tecnicamente, e ele está ali prestando serviço e concorrendo contigo. Isso é uma vertente ali da minha resposta. Sim. O outro lado são os suprimentos e as peças, né? A gente fala que é como se fosse o remédio do fabricante original, o cara que inventou e patenteou o remédio genérico. Sim. Existem muitos pacientes e bons tratamentos que são possíveis de fazer com remédio genérico. Porém, tem algumas outras aplicações específicas que os médicos preferem os produtos do fabricante lá, da empresa que descobriu aquela solução. Sim. Mas um mercado hoje não vive sem o outro. E o mercado do genérico ele deu acesso a uma parcela muito grande da nossa população de consumir remédio, consumir medicamento, aumentar a longevidade. E no nosso mercado, a gente tem lá o produto original do fabricante, tem os produtos compatíveis também, muitos deles com excelente qualidade, mas tem que saber comprar, tem que saber o que usar, da forma que usar. E aí entra esse especialista para poder separar o joio do trigo. Né? Acho que esse é um detalhe muito importante. E a pandemia, ela trouxe no meu ponto de vista, ela trouxe uma oportunidade de evolução para as empresas de outsourcing. Primeiro, você tinha aqueles equipamentos maiores, equipamentos de grande produção, que se colocava num andar de uma empresa e todo mundo centralizava as impressões naquele equipamento. E aí, com a pandemia, todo mundo em casa, você teve necessidade de colocar equipamento na casa das pessoas. Então, as pessoas passaram a imprimir menos, as empresas, né, através das pessoas, passaram a imprimir menos, só que aumentou a quantidade de dispositivos instalados. Sim. Então, teve uma corrida naquela época por equipamentos. Por questões operacionais, faltou equipamento, não tinha importação chegando, as fábricas na China pararam. Então, faltou equipamento na época da pandemia. Faltou muito equipamento, verdade. Porque aumentou a procura por equipamentos. Né? Sim. Então, se tinha um equipamento no andar com 20 pessoas, você passou a ter 20 equipamentos na casa de cada uma dessas pessoas. Então, não tinha equipamento suficiente. E naquela época ainda tinha muita empresa utilizando computadores desktop. Isso. E aí, para ir para a casa das pessoas, precisava de um notebook, um equipamento mais portátil. Então, as empresas não tinham caixa ou estavam preservando caixa, porque não sabia o que ia vir da pandemia, ligou para o fornecedor de confiança, ligou na AWS, olha, eu também agora preciso de notebook. Sim. Me arruma, me ajuda. Eu preciso de uma impressora a mais para mandar para a casa do meu colaborador. Me arruma, me ajuda. Então,
isso foi muito bom, no meu ponto de vista, para as empresas de locação, de outsourcing, porque ela abriu mais uma avenida de receita ali, Sim. que são os notebooks. E ela pôde se diferenciar também da concorrência, né? Isso e mesmo. blindar melhor a conta, né? Hoje, comparando a AWS de hoje, 2025, com a AWS de 2019, pré-pandemia, hoje é uma empresa muito mais completa. Sim. O pacote de soluções, né, os solutions ali que você oferece, ele está mais completo, com computador, com impressora, com softwares e mais tecnologia. Né? Isso. Quando nós vamos fazer a visita, hoje a empresa vai fazer a visita, eu mando um especialista que ele tem uma visão ampla de todo o negócio, né, do cliente, né? Ele não vai só lá enxergar o que ele precisa de impressora, ele vai enxergar o que ele precisa de solução. Porque foi legal a gente pegar nesse ponto, porque agora nós não estamos mais no momento de pandemia. As empresas precisam que os funcionários voltem a trabalhar, só que gerou uma dinâmica diferente, né? A gente falando muito, eu acho que nós estamos cada vez mais preocupados com o mundo, com o meio ambiente, com a geração futura, não só com o aqui e agora. Então, quando nós vamos desenhar um projeto de outsourcing dentro de uma empresa, você pode colocar desde um único equipamento, como você mencionou, só que aquele equipamento não está mais livre. Sim. Ele está com um software rodando por trás, com um liberador de impressão por RFID, ou por digital, ou por facial, né? Uhum. Ele fica preso no spool de impressão e só vai ser liberado quando o colaborador for buscar no equipamento. Isso para a empresa que o layout possa servir esse modelo de negócio. Ou equipamentos setorizados, por setor, mas também com o gerenciamento e controle do que está sendo impresso. As empresas estão muito preocupadas com a natureza, com as questões de meio ambiente, ESG, as grandes e médias empresas, até as pequenas empresas. Nós, Sim. como um todo, estamos preocupados com o meio ambiente e com o futuro, né? Para os nossos filhos, nossos netos, sobrinhos, o futuro da geração. Sim. Né? Essa solução, então, a AWS integrou locação de equipamentos, né, computadores, e também a parte de TI. Quando eu vou em uma empresa mais regionalizada ali, próximo a gente, nós conseguimos entregar para essas empresas um suporte técnico na área de TI. Uhum. Quando eu mando os computadores, nós alugamos os computadores e fazemos uma solução e um atendimento remoto para que essa empresa também tenha a comodidade de que o colaborador em casa está conseguindo cumprir as suas tarefas. Né? Eu acho que essa mudança, né, depois da pandemia e esse modelo de negócio vem se falando muito em diminuir a impressão. Eu acho que não é diminuir a impressão, é uma impressão mais consciente. Sim. Como que você vê esse cenário para a gente agora? Olha, acho que uma empresa, né, a minha visão, assim, uma empresa ela existe e prospera resolvendo o problema. Né? A oportunidade de ganhar dinheiro, a oportunidade de sobrevivência, ela está no problema do outro. Né? Então, a pandemia ela trouxe um problema para as empresas em geral de manter o rito da empresa, só que todo mundo em casa, sem acesso a rede, sem uma infraestrutura adequada. Então, se tornou um problema que a sua empresa passou a resolver. Sim. Né? Muito bom, muito bem, cresceu, enfim. Né? E agora a gente tem um outro problema para ser resolvido, que é um problema mais ecológico, é um problema que na última linha ali é até de sobrevivência, né? A gente não consegue respirar ar contaminado, beber água contaminada, né? Sim. Então, eu acredito, e o Brasil, como muitos dizem, é o pulmão do mundo, né? Temos a Amazônia, e, enfim. Então eu vejo com bons olhos e vejo que isso vai ser um divisor de águas. Né? Acho que cada dia que passa, as pessoas estão mais conscientes e preparadas para olhar para essa questão. E isso, cada dia que passa, está mais vivo dentro da tomada de decisão das empresas. Sim. Né? Se a gente vai olhar as grandes empresas, elas já têm departamentos que olham para isso, que pensam nisso. Tem bancos, por exemplo, eles têm lá algumas diretrizes que só adquirem alguns produtos e serviços de fornecedores que têm esse olhar. Grandes indústrias já têm há muito tempo a norma ISO 14001, que cuida do meio ambiente, que é focada em controle e gestão de resíduos. Então, já não é de hoje que está tendo um movimento global
com um olhar mais ecológico, de preservação, enfim. E uma impressora, olhando para o nosso mundo, uma impressora, um computador, ela está ali ligada na tomada, ela está consumindo papel, ela está emitindo gases ali no processo produtivo, e acho que tem que ser olhado também, né? Então, você falou o termo consciente, né? Quando você mune o teu cliente com essas soluções, olha, eu tenho um software que calcula aqui o quanto está sendo emitido de CO2 pelo meu equipamento, eu tenho a opção de neutralizar esse carbono com um outro serviço que eu tenho aqui. Você começa a amarrar soluções mais completas. Você tem um outro software que ele calcula o quanto a área de impressão e o quanto aquilo representa em árvores. Verdade. Então, isso é um dado muito legal que você traz. Né? Recentemente, nós resolvemos um caso para uma empresa. É uma empresa que ela atua na área do agro. Gerenciamento ambiental e agronegócio. E essa empresa, eu fui visitar eles e eles tinham 3 equipamentos. 3 multifuncionais mais antigas, né? Eles tinham 2 multifuncionais preto e branco e uma colorida, porque tinha necessidade de imprimir colorido de vez em quando. Era uma empresa de médio porte, um escritório onde toda a operação ficava em 2 salas, praticamente. Acho que são 12 pessoas. Eles têm uma operação aqui e em Manaus, né? E aí eu olhei, conversei com o cliente, bati um papo, vi a volumetria que ele fazia de impressão mensal, tanto preto e branco quanto colorida, entendi mais ou menos o que ele precisava, levei para dentro de casa, conversei com a minha área técnica e desenhamos um projeto para ele, onde eu coloquei uma 1538, uma Color, que eu comprei com o Fábio lá na General Parts. Nós desenhamos uma multifuncional que entrega impressão preto e branco, impressão colorida, digitalização frente e versa, controle e gerenciamento de impressão por usuário. Ou seja, nós tiramos 3 equipamentos do cliente e colocamos um único equipamento que entrega impressão PIB, colorido, tudo que ele precisava e com gerenciamento de impressão por usuário. Ou seja, esse cliente ficou feliz da vida. Ou seja, você tirou 3 equipamentos mais antigos, estavam consumindo mais energia. Isso mesmo. Não estava atendendo a necessidade dele da maneira adequada. Colocou um equipamento mais novo, confiável, com gasto energético menor, que atendia todas as soluções ali. Todas as soluções. Ela me mandou um vídeo, eu fiquei feliz da vida. Ela falou, William, para essa máquina ser melhor, ela só faltou fazer café. Mas o que o cliente precisava, nós entregamos. Isso deixa o nosso coração assim super feliz, porque eu falo para os nossos colaboradores, né, para os técnicos, para os vendedores, para as meninas do atendimento, toda a minha equipe, gratidão pela minha equipe. Eu só estou aqui hoje porque a minha equipe está lá trabalhando, você também, sem dúvida, né, a sua equipe está lá com a mão na massa, porque nós precisamos, né, tá movimentando. A energia não pode parar, porque se parar, né, aí cai. E aí a minha equipe está lá, um abraço para a minha equipe. Eu falo para a minha equipe sempre, nós temos que ser vistos com bons olhos no cliente, porque a nossa função no dia a dia é levar felicidade e comodidade, porque o cliente, quando ele contrata um outsourcing, ele quer contratar uma solução, ele quer ter uma solução, ele quer ter um gerenciamento e controle por usuário. Hoje também existe a possibilidade de imprimir de casa na impressora da empresa, com a nuvem, né? Você compartilha a máquina em nuvem, então o diretor pode imprimir de lá da casa dele, lá na empresa, e falar para o financeiro, para a pessoa específica lá no escritório pegar a impressão. Ele quer que a máquina funcione no momento que ele precisa imprimir um contrato, porque às vezes o diretor também, ele não usa muito a impressora, quem usa são os colaboradores, mas no momento que ele vai usar, ele quer ela funcionando bonita, porque todo mês ele está pagando aquela mensalidade que ele contratou. Então, eu falo para os meus técnicos, quando você chegar na empresa é com um sorriso no rosto, né, para resolver algum problema específico que houver, se houver, porque a nossa ideia é sempre trabalhar preventivamente, fazer visitas periódicas preventivas, fazer a manutenção com os toners adequados. O índice de parada do equipamento é menor, a troca de toner é menor, e se houver, nós já deixamos o toner reserva lá no cliente, né? Eu faço um estoque de toner reserva na máquina do cliente. Então, é tudo isso que você desenha. O importante é a gente falar aqui para o nosso cliente, para o nosso telespectador, que quando vai montar a solução,
Olha o universo que existe ao entorno da solução. Não é à toa que é chamado de projeto. De projeto. Não é à toa que é chamado de projeto, que é um projeto. É um projeto. Você vai alugar um equipamento ou 100 equipamentos ou mais, é desenhado um projeto, né? Qual o equipamento, a especificação, velocidade, o rendimento do toner, o melhor momento para instalar. Consumo de energia. O local que esse equipamento vai ficar na planta do escritório do cliente ali, você vai ficar mais perto de um departamento que consome mais ou menos, se esse equipamento precisa de bandejas separadas de saída de papel, grampeamento, é um projeto. É um projeto. Né? Não dá para... Isso, no meu ponto de vista, também é bom. Sim. Porque qualifica. Né? Se a sua empresa precisa de um serviço melhor, ela precisa de fornecedores mais qualificados, fornecedores mais experientes. E aí, nesse ponto é que eu, já te acompanhando, né, há bastante tempo, eu vejo o quanto que você veio evoluindo, né? A empresa como um todo vem evoluindo para poder prestar serviços cada vez melhores. Pelo perfil de equipamento que você consome junto com a gente, dá para entender que você está preocupado em oferecer uma solução melhor, mais completa, pensando até no futuro do cliente. É um contrato de médio prazo, 2, 3 anos, a empresa do cliente vai evoluir nesses 2, 3 anos. Ela tende a crescer. Com certeza. Então não dá para você esperar ficar obsoleto para oferecer uma solução. Você tem que estar sempre um passinho na frente. Passo à frente. Um passinho na frente. Isso é uma preocupação que eu não vejo, não é muito comum. Sim. Né? E na AWS eu percebo isso e, mais uma vez, estão de parabéns. Isso é legal porque, ao longo do tempo, aquele parceiro, tanto o fornecedor, que hoje eu considero como um amigo, porque a gente inúmeras vezes conversamos, trocamos ideias, falamos de negócio, de números, de contas, né, para o que fazer, como que eu faço, faz assim, faz diferente. Isso é importante porque todos os empresários, toda empresa, quando ela nasce, a intenção é que essa empresa viva muito, né, que ela prospere. Então, os clientes acabam se tornando parceiros, muitos se tornam amigos de negócio, e aí passa um tempo, ele vai visitar um outro amigo, ele comenta de você, ele fala, cara, você está com essa dor? Sim. A AWS Solution resolve lá na minha empresa, chama ele que ele vai te ajudar, né? E isso acaba acontecendo muito, né, conosco também. Então eu fico muito feliz porque quando eu trabalho para fazer um projeto junto com os meus especialistas, com os meus técnicos, eu faço como se eu estivesse fazendo para mim. Né? Então, o que eu penso para mim? Eu quero ter o melhor, quero ter o mais robusto, que atenda com qualidade, eu quero pagar um preço justo, né? Falando assim de valores, né? Porque muitas vezes, se você falar só de preço, às vezes não vai se encaixar dentro de um projeto. Mas quando você desenha o projeto, mostra o valor que você vai entregar para aquela empresa, e aí o TI, no caso, que você de vez em quando conversa muito com o TI, ou com o comprador. Sim. Em algumas empresas de menor porte, você conversa direto com o diretor, com o CEO, com o dono. Então, o dono ele tem que fazer uma operação acontecer com o menor custo. O TI tem que ter a melhor tecnologia para não impactar no dia a dia, na demanda de trabalho dele dentro da empresa, para que não pare a operação dos colaboradores e isso respingue lá no trabalho dele. Então, o projeto tem que ser desenhado com tecnologia. O comprador, ele vai olhar um pouco do preço, mas ele quer valor também, porque ele não quer levar alguma coisa ruim para dentro da empresa, para depois o pessoal falar para ele, pô, olha o que você comprou para a gente aqui. Né? Então, tem todo esse cenário que nós precisamos pensar, por isso que eu falo, cada empresa é única. Ninguém pode ser tratado igual a ninguém, cada um de nós somos únicos. E, afinal de contas, as empresas são movidas por pessoas. Sim. E nós acordamos para ser felizes, para prosperar e viver a vida, né? Da melhor forma possível. Tem um mentor meu, ele fala, a empresa é o reflexo do dono. Sim. Para o bem e para o mal. Sim. Né? Então, se o dono tem um desvio de caráter negativo, mais cedo ou mais tarde, a empresa dele, mesmo tendo boas pessoas, Sim, vai desviar de alguma forma. E se ele, por outro lado, o oposto disso aí também é verdadeiro, né? Sim. Então, os bons propósitos que você traz como pessoa, você acaba levando para o teu negócio também. Como empresário, você leva para o teu negócio também. Né? Você passa a não vender aquilo que você não consome, não vender aquilo que você não compraria. Você passa a não ter uma atitude
com um colaborador, por exemplo, que você não teria com você mesmo. Ou você se colocando no lugar dele e fala, poxa, eu não gostaria de trabalhar numa empresa que não olha para mim, que não me reconhece, que não me dá espaço, que não tem um ambiente adequado, que não tem uma limpeza, higiene adequada. Então, isso é o reflexo do dono na empresa, né? Não existe uma empresa perfeita. Correto. Mas todo dia a gente está construindo o nosso negócio, né? A gente nasce pequenininho, como você nasceu, como eu nasci lá pequenininho na empresa, sozinho, sem grana, sem nada. E a gente está construindo isso ao longo do tempo. E colocando o nosso reflexo, o nosso DNA, a nossa marca ali. E naturalmente levando isso para o cliente. Então, se não faz parte do seu caráter, do meu caráter, trabalhar com produtos de qualidade duvidosa, de uma procedência duvidosa, você não vai comprar, você não vai levar isso adiante. E acho que isso que traz prosperidade, né? Se a gente não tivesse esse alinhamento como pessoas e como empresários, a gente não estaria tendo uma parceria de negócio há mais de uma década. Há mais de uma década. E eu acredito que a AWS tem 8 anos, se eu não me engano. Isso. Talvez ali os primeiros clientes estejam com vocês até hoje, tenho certeza, por conta disso. Nós temos clientes de 8 anos. Pois é. Muitos clientes de 8 anos e que são assim, clientes que indicam outras empresas. Então, a forma orgânica, nós falamos, né, que é a questão da indicação acontece muito conosco, né? Então, isso só indica quem você confia. Ou que você compra, né? Então, você não indica alguma coisa ruim que você passou, você não quer nunca mais ver aquilo ali. Então, nós temos muitos clientes de indicação. Fábio, obrigado pela visita. Foi um prazer esse podcast número 1 com você, né? Aqui, nós vamos falar muito sobre tecnologia, sobre locação de impressoras e computadores, redução de custos, otimização de processos. Vou trazer parceiros, clientes para contar mais histórias boas para vocês. Então, se você quer ter uma solução na sua empresa, quer reduzir custos, mas sem atrapalhar sua operação, siga-nos nas redes sociais que vai vir muita coisa boa. Vai vir muito mais coisa, muita coisa boa. Fábio, para finalizar, conta um pouquinho mais da General Parts. Você falou no começo, mas só para quem não teve a oportunidade, fala mais um pouquinho como que você ajuda a AWS Solution a ser bem sucedida lá na ponta com o nosso cliente. Bom, a GP hoje ela é um grupo de empresas, né? Nós temos uma matriz em São Paulo, filial em Santa Catarina e uma outra empresa no Espírito Santo. Ela distribui equipamentos novos, nós não trabalhamos com equipamentos usados. A gente acredita que para você oferecer melhor o teu serviço, tem que ter um equipamento novo. Então a gente distribui equipamentos novos de 2 grandes fabricantes. E a gente também importa produtos compatíveis das maiores fábricas de compatíveis, produtos homologados. Eu tenho visitas à China frequentes para homologação desses fornecedores. E importa e distribui. Então hoje a GP, a ideia, né, o conceito do grupo é um one-stop shop, né? O William, um concorrente, ter contato conosco, ele começar o projeto conosco com uma impressora nova e ele manter esse contrato durante toda a vigência dele, né, com o teu cliente, consumindo os nossos produtos específicos e desenhados para aquele equipamento. Então eu consigo te atender com um equipamento novo, consigo te atender com um toner que vai consumir aquele equipamento, ou com a tinta, se for um equipamento já de tinta, e com todas as peças de desgaste que esse equipamento consome. Então, isso dá perenidade para a nossa relação, dá segurança para a nossa relação. Então, quanto melhor e mais seguro é o meu produto, melhor e mais seguro vai ser a sua prestação de serviço lá na ponta, né? E esse desenho que a gente tem, eu acredito, e os nossos clientes dão feedback para a gente, que a gente ajuda na viabilidade econômico-financeira do teu projeto, né? Para que você possa oferecer um bom trabalho lá na ponta, conseguir ter uma saúde financeira para a sua empresa continuar prosperando, equilibrar tudo isso e, enfim, ter a satisfação lá no final. Né? Isso que é legal. É levar a solução e fazer com que essa solução seja saudável do início ao fim no cliente. Então, isso é importantíssimo. Show. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Siga-nos nas redes sociais. Então, gratidão a todos, um abraço e conto com vocês na próxima.